E aí, gente, Marcos Vinícius por aqui, saudações, né? Hoje eu tô aqui, ó, com essa Bíblia maravilhosa que foi um presente que eu ganhei, né? Um presente do meu papai, né? O velho lobo do mar, meu paizão, senhor Jorge Aires Tostes, me deu de presente essa Bíblia aqui. É uma Bíblia de estudo, uma Bíblia bonita, tá vendo? Ó, foi um dos melhores presentes que eu ganhei até hoje, foi essa Bíblia aqui. E lendo as Escrituras e estudando um pouco sobre os Evangelhos, eu leio aqui nos Evangelhos que o Evangelho foi pregado aos pobres. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu ouvi alguém dizer uma vez o seguinte: a pessoa disse, eu prefiro os animais. Eu gosto de gente, mas prefiro o meu cachorro. E eu fiquei pensando comigo, né? Essa pessoa, ela tem dotes intelectuais, ela tem gostos, e pode se dar muito bem como veterinário, como alguém que vai cuidar de animais. Porque o Evangelho, por mais que eu e você goste de animais, o Evangelho foi algo criado por Deus como redenção do ser humano, né? O negócio do Evangelho, pelo menos é o que nós sabemos, né? O Evangelho está direcionado à alma humana. O Evangelho é a conversão, a mensagem de boas novas para trazer o coração do homem rebelde ao arrependimento dos seus pecados, dos seus delitos e aquela coisa toda que você sabe. E o Evangelho, ele entra nas camadas mais pobres da sociedade. Eu percebo que para você ser um pregador do Evangelho, para você ser um ministro do Evangelho, para você ser um bispo, um pastor, um padre, um apóstolo, um missionário, um evangelista, o primeiro requisito que você precisa ter é amar pessoas, gostar de gente, né? Porque se você não gostar de gente, não tem como você anunciar ao Evangelho. E outra coisa também importante, a seleção dos evangelhos para ser pregado, por exemplo, é muito mais aceito os pobres, exatamente, as pessoas desprovidas de riquezas, desprovidas de economia, sem dinheiro, pessoas problemáticas, pessoas enfermas, doentes, pessoas perturbadas, pessoas que sofrem. As que mais sofrem são as que mais têm a tendência de serem chamadas para o Evangelho. E aí, isso também envolve, claro, os ricos, né? Porque não quer dizer que a pessoa seja rica financeiramente, que ela não tenha problemas. Quanto mais dinheiro, mais preocupações. Quanto mais preocupações, mais problemas. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado aos pobres. Aos pobres é anunciado a mensagem do reino de Deus. Então a mensagem do reino de Deus é anunciada ao mundo todo, né? As pessoas de todas as classes, alta, classe média, classe baixa. E não bastasse isso, também aos pobres, aos andarilhos, né? Que antigamente chamávamos de mendigo, aos pedintes, aos estrangeiros, aos gentios, aos considerados imundos, né? Aos pecadores. O Evangelho é anunciado exatamente para esse tipo de gente, para as camadas mais altas, e aí vai descendo e vai chegar então a mensagem do Evangelho até as partes mais baixas deste mundo, né?
E aí eu te faço uma pergunta, né? Será que nós estamos dispostos realmente a amar o pobre? Na história dos santos, né? Na história dos apóstolos, na história dos antigos pregadores do Evangelho, cristãos piedosos, cristãos praticantes da misericórdia, da piedade, cristãos realmente que entenderam, né, o que é caridade, você vai encontrar o cuidado dessas pessoas escolhidas por Deus no amor ao pobre. Amar ao pobre, amar aquele que não pode te oferecer nada. Exatamente esse tipo de pessoa é que o Evangelho se interessa. Órfãos, viúvas, enlutados e pobres. Entendeu? Há uma controvérsia muito grande entre o Evangelho que foi anunciado por Jesus Cristo, seus apóstolos, e o Evangelho hoje moderno, né? O Evangelho hoje contemporâneo, que visa fazer as pessoas acreditarem que elas nem podem ser pobres. Elas não podem morar, residir em qualquer lugar. Elas não podem padecer necessidades. É isso que é ensinado hoje, né? Se você padece necessidade, se você tem falta de alguma coisa, principalmente de dinheiro, é porque você está errado. Está lhe faltando alguma coisa, a sua fé está pequena demais, porque você tem obrigação de prosperar financeiramente. Então essa ideia hoje de que todo mundo tem que ser rico, de que todo mundo tem que ser cabeça e não cauda, de que todo mundo tem que ser líder e não servo, não é uma ideia muito parecido com o Evangelho que anunciou o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Ele que disse, né? As raposas têm os seus ninhos, a andorinha as suas casas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E por hoje é só. O Evangelho continua sendo pregado aos pobres, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Se nós queremos anunciar o Evangelho, temos que amar pessoas, temos que se misturar com as pessoas e fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas ao nosso redor. O mundo precisa de religiosos, de pessoas de Deus, né? Cristãos que sejam piedosos, misericordiosos e que ame gente, ame pessoas. O mundo precisa de homens públicos, políticos, representantes, né, da nação, representantes do Estado, representantes do município, representantes de comunidades. O mundo precisa de pastores, de pregadores, de obreiros, de obreiras, pessoas que realmente queiram amar os pobres e cuidar dessas almas. Um forte abraço, eu fico por aqui e eu volto a qualquer momento conversando com vocês. Viva Jesus Cristo nos nossos corações, viva o Evangelho e tenha uma mente de campeão, de vencedor.